Rapsódia 4. O juramento de sangue. Um povo forjado no crisol do deserto. O pacto estava feito. A lei havia sido dada, talhada em pedra pelo dedo do Altíssimo. O santuário, imagem viva do trono celestial, erguido no meio do acampamento. No entanto, embora a estrutura do reino se erguesse entre eles, o coração do povo ainda não havia sido transformado. Do Sinai a Cádiz, Israel empreendeu a marcha em direção à terra prometida. A nuvem os guiava de dia, o fogo os velava de noite, e a voz do Altíssimo ressoava com poder. Mas a alma do povo ainda arrastava as correntes invisíveis do Egito. Murmurações, queixas e desafios se erguiam como ecos persistentes do passado, manchando cada passo com incredulidade. Quando a fronteira de Canaã esteve à vista, a promessa foi posta à prova. 12 espias foram enviados para reconhecer a terra. Viram os frutos abundantes, os campos férteis e também os gigantes. 10 voltaram dominados pelo medo e semearam desesperança nos corações. Apenas 2, Josué e Calebe, viram com olhos de fé, sabendo que o reino não depende da força humana, mas da fidelidade divina. Mas o povo escolheu o temor, e assim sua herança foi adiada. 40 anos de areia e espera seriam um preço de sua incredulidade. Enquanto os dias do deserto se estendiam, o Satã, mestre do engano, encontrou uma nova brecha. Sussurrou o orgulho ao coração de Corá, que se levantou contra Moisés e Arão, reclamando autoridade. O povo se dividiu, a rebelião se acendeu. Mas não é o homem quem estabelece a liderança do reino. A terra mesma se abriu, engolindo os rebeldes, e o juízo do Altíssimo voltou a recordar que sua voz é a única que define a ordem. Mesmo assim, o povo seguiu errante. Cada tenda armada na areia era parte de um molde divino, cada passo uma lição. Era necessário que uma geração inteira morresse para que outra pudesse herdar. Mas mesmo entre os grandes, a pressão podia quebrar. Em um momento de sede e tensão, Moisés, cansado pela obstinação do povo, desobedeceu ao Altíssimo. Golpeou a rocha em vez de falar com ela. A água fluiu, mas a glória foi ofuscada. Por esse ato, Moisés não entraria na terra prometida. Porque no reino, a obediência não se mede apenas pelos resultados, mas pelo reflexo do caráter divino. O caminho contornou Edom, alongado pela soberba de nações vizinhas, mas a coluna não parou. Em Bazã, a conquista começou. Reis como Seom e Og, emblemas de poderes opressores, foram vencidos pelo braço do Altíssimo. As sombras que dominavam as alturas caíam uma após a outra, e o reino avançava. No entanto, nem todos os inimigos brandiam espadas. Nas colinas de Moabe, um profeta chamado Balaão foi subornado com promessas de ouro para amaldiçoar Israel. Mas não pôde. Cada palavra que tentou levantar contra o povo se transformou em bênção, porque nenhuma maldição prospera sobre o que Deus abençoou. Mas o Satã não se rendeu. Se não podia vencer por fora, faria por dentro, e assim enviou sedução disfarçada de beleza. Mulheres moabitas, aliadas à idolatria, se infiltraram no acampamento. Muitos caíram, e uma praga varreu com força. Apenas a fidelidade de poucos, dispostos a defender a honra do Altíssimo, deteve a destruição. Já próximos da terra que lhes havia sido prometida, o servo Moisés parou uma última vez diante do povo. Sabia que sua hora havia chegado. Com a paixão de um pai e a fidelidade de um profeta, repetiu a história, a lei, o pacto, a misericórdia. Não devia haver esquecimento. Não devia perder-se a memória do Deus que os havia guiado desde o fogo e a nuvem. Finalmente, ascendeu sozinho ao Monte Nebo. De seu cume contemplou o que não pisaria, a terra prometida. O Altíssimo lhe permitiu vê-la, não como castigo, mas como sinal de que sua obra havia sido cumprida. Ali morreu, nos braços do Eterno. Ninguém jamais encontrou seu sepulcro, mas sua história não terminou com a tumba, porque Moisés seria chamado outra vez, em outro monte, em glória. O povo estava preparado. A geração nova, purificada na areia, estava pronta para atravessar. A promessa seguia de pé. E o juramento de sangue, aquele que falava dos céus, mais forte que todo altar terreno, ainda aguardava seu cumprimento total.